Olá, o dia 29 de outubro é dedicado ao Dia do Livro, esse importante instrumento do saber. Uma pesquisa apontou que o brasileiro está lendo mais. E a gente vai saber aí quais são os programas aí de incentivo à leitura. Aqui no estúdio eu converso com a professora Cleide Pareja, da Univale, que também é vice-coordenadora do ProLer aqui da universidade. A universidade e as escolas que exercem um papel fundamental aí nesse incentivo à leitura. Obrigado pela sua presença, professora. Hoje a gente tem essa pesquisa aí do Retratos da Leitura no Brasil, né, que aponta que o brasileiro está lendo mais, né, professora? O livro se tornou mais acessível, os programas de incentivo à leitura estão mais ao alcance das pessoas, professora? Bom dia, muito obrigada pelo convite, Almeria, é um prazer estar aqui novamente com você. Eu acredito que os programas de incentivo à leitura é que estão provocando essa busca da leitura literária, não é? É isso que é interessante. O brasileiro está buscando mais, né? Quais são os incentivos, assim, tanto por parte do governo federal, como estadual, municipal, e também quanto das universidades, das escolas, né? Que exercem esse papel que a senhora já havia falado, fundamental, importante, né? Obrigatória, na realidade, no incentivo à leitura. Muito bem, exatamente essa preocupação, ela está em todos os níveis da administração, né, brasileira, no que diz respeito ao incentivo à leitura. Nós temos no governo federal, há algum tempo, sempre o governo federal, estadual, preocupam-se em fazer um incentivo à leitura. Vários programas já foram realizados, os livros ganham asas, um livro em sua casa. Então, em cada administração do governo federal ou estadual, algum incentivo é realizado, né? Então, há muito tempo, desde 1980, né, quando se tomou consciência mesmo da importância da escola em motivar essa leitura. Eu me lembro bem, eu fiz um curso aqui em Florianópolis, pela Secretaria de Educação, me tornando então mediadora para os professores das escolas estaduais em promover a leitura, e a gente entregava na época uma sacola de leitura, de livros. Então ali nessa sacola ia uma quantidade de livros para os alunos, e assim sucessivamente. Nós temos hoje funcionando bem o PNBE, né, que é o Plano Nacional da Biblioteca Escolar, que houve um congresso na América Latina, e lá já no primeiro governo do Lula, ele participou, que a América Latina deveria obrigatoriamente colocar uma biblioteca em cada município e uma biblioteca em cada escola. E essa vamos dizer, essa motivação fez com que houvesse por parte do governo essa oferta dos livros. Então, ano sim e ano não, vem para a escola, dependendo do número de alunos, vários livros de literatura. No ano passado, eu ainda atuava numa escola estadual aqui de Santa Catarina, e eu que estava responsável por cuidar desse recebimento desses livros. Nós recebemos nessa escola 8 caixas com 30 livros cada uma, né? Então isso dá 320 livros de primeiríssima qualidade, edição maravilhosa, que os alunos realmente se encantam, né? Então, provavelmente em 2015 virá uma nova remessa. Então, já tendo esses livros ali renovados, de autores contemporâneos, e uma boa pessoa ali na escola para incentivar e orientar os alunos para a leitura,
com certeza faz uma grande diferença. Uhum. Aqui na universidade, por exemplo, vocês têm o Contarte, né, que na realidade tirando das páginas do livro e transformando toda a história, transformando em verbo, né, na contação de história. Como é que acontece isso, né, e como é que é recebido lá na escola pública esse projeto, professora? Esse projeto é um encanto, né? Nós temos então aqui, eu sou a coordenadora do Contarte atualmente, a professora Dairis teve que se afastar para fazer o pós-doc, e então eu fiquei responsável pelo projeto, porque desde a sua fundação, ela que era a coordenadora, e a partir de, então da sua saída no ano passado, eu assumi esse grupo. O Contarte então pertence ao ProLer aqui da Univale hoje, né? É um dos programas que está sob os cuidados do ProLer. Mas ele tem um encanto realmente que é natural, né? Porque nós, seres humanos, adoramos ouvir histórias, não é? Faz parte da nossa essência. Nós adoramos estar com o outro para ouvir as histórias do outro, como nós estamos agora nesse momento. Nós estamos vivendo um momento de contação de histórias de vida dialogada, voltadas então ao programa de incentivo à leitura por causa do Dia do Livro. Então, o Contarte faz essa programação toda, né, escolhe livros de qualidade, e organiza, então, em formato de leitura dramática, que é diferente de peça teatral, né? Os gestos são mais contidos, os alunos também fazem leitura ou individual ou coletiva, mas o fato é que nós não temos um dia sem ter uma contação em todo o Vale do Rio Itajaí aqui. Né? Então nós vamos para Tijucas, Biguaçu, Navegantes, Barra Velha, todo esse espaço aqui é atendido pelo Contarte e outras instituições. E o que a gente percebe é que as pessoas realmente ficam encantadas, as crianças adoram, os alunos do ensino médio também, porque para eles aí a gente escolhe livros próprios para aquela idade, e poesia, né? A gente percebe que no ensino médio, o sarau literário, ele provoca assim mais encanto nos jovens. O programa Contarte, então, ele tem três posturas. Ou ele vai e conta histórias, ou ele vai, conta histórias e faz leitura compartilhada, que nós temos um acervo cedido pela biblioteca da Univale, e nós levamos todos esses livros e após a contação as crianças têm contato direto com o livro. Esse momento é muito importante. Eu acredito até que mais importante do que a contação, porque a contação é um momento de encantamento, né? Elas ficam ali vivendo a vida daqueles personagens. No segundo momento, quando ela pega o objeto livro e pode folhear, e ela pode ver através das imagens e dialogar com o contador, é o grande momento, é o momento que você me perguntou, como é que eles adquirem esse gosto pela leitura, né? É assim, eles viram alguém lendo o livro, porque na contação de histórias é muito importante que o objeto livre esteja na mão, mesmo que o contador saiba a história, mas o fato de ele estar com o livro vai para a criança, vai para a cabeça da criança o seguinte, é dali, daquele objeto, que essa coisa maravilhosa está saindo. Exatamente. E aí ele vai lá e toca no livro e bate papo com os contadores. E o terceiro trabalho que nós fazemos com o Contarte é a formação de professores. Então, nós orientamos com leitura, então os nossos livros fontes são A Literatura em Perigo, por exemplo, do Todorov, que discute essa questão da importância para a literatura não ficar em perigo, ela tem que estar na sala e nessas outras atividades com livros de qualidade, né? E o livro objeto também tem que estar presente, né? Já a professora Michelle Petit,
ela traz aqui, né, que a ler é uma arte, e essa arte deve fazer parte do cotidiano das pessoas para a formação do sensível, não é? Porque a sensibilidade, a estética, ela vem junto, então, com essa formação do leitor. Professora, vocês têm uma árdua tarefa também, né, de formar docentes, né? Como que vocês incentivam, né, os futuros professores a ler também? Eu sei que assim, ler praticamente gostar mesmo. Muitos professores, docentes que saem não têm essa habilidade ainda. Como que vai desenvolver formando nesse docente, né, no futuro docente, o gosto pela leitura também, para que ele possa transmitir aí em sala de aula? Por exemplo, o Contate já é um desses programas, né, onde o aluno docente, o aluno futuro docente, né, vai ter esse contato, né? É esse o trabalho mesmo, professora? Então, nós temos aqui os cursos de licenciatura, né? Então, História, Educação Física, Matemática, Letras e Pedagogia, né? São cursos nossos de formação de professores. Para isso, novamente, o governo federal nos dá um incentivo. Foi colocado aqui em funcionamento o programa, o PIBID, que se chama, o Programa de Incentivo à Bolsa de Iniciação à Docência. E então não é somente um incentivo pedagógico, mas é um incentivo também financeiro, que vai ajudar o aluno a se manter, né? Com essa bolsa do PIBID de R$400, então, os alunos começam a participar de projetos. E nesses projetos, que são vários, a nossa universidade é uma que tem em Santa Catarina o maior número de bolsas do PIBID. E aí, então, os professores começam também, nesses futuros professores, os nossos licenciandos, a promover incentivos para prática de leitura, de música e outras atividades com a escola pública, porque daí nós vamos atuar com os licenciandos na escola pública. Na área de letras, eu sou responsável por um programa de leitura, especificamente assim com esse nome, leitura. Então, a leitura como algo que nos cause prazer, a leitura fruição. Então, desde 2010, a gente atua em escolas aqui de Itajaí e Balneário Camboriú e até em Tijucas, nós também tivemos projetos, que é assim, o professor supervisor, orientado pela professora coordenadora, escolhe um determinado livro, nós adquirimos esse livro e levamos até as escolas. Lá na escola, então, os alunos são motivados a ler e nós usamos estratégias de leitura. Então, aqui no Henrique Fontes, nós já tivemos... Esse ano nós estamos com 3 turmas, dá um total de 90 alunos. Temos outro projeto aqui no Nereu Ramos, com 30 alunos, fazendo, então, leitura literária e motivando não só os professores supervisores, mas também os próprios alunos do ensino médio e os alunos aqui que serão os futuros professores. É um programa muito interessante e tem provocado excelentes resultados. Ok, professora, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu vou aproveitar mais um pouco aqui da professora Cleide Pareja, da experiência dela aí com leitura, para saber mais um pouquinho sobre o incentivo à leitura, tanto de crianças como de jovens e o pessoal da terceira idade também, que está agora começando a ler. É um instante só. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. A nossa convidada de hoje é a professora Cleide Pareja, vice-coordenadora do programa ProLer aqui da Univale. Hoje a gente está falando sobre o livro, o dia 29 de outubro
o dia dedicado ao livro e a gente está falando sobre as várias formas de incentivo à leitura e os vários programas que existem no Brasil, no Estado e também dentro das escolas e das universidades que exercem um papel fundamental nesse incentivo à leitura. Professora, hoje a gente percebe, né, que as crianças elas estão se desenvolvendo, estão entrando em contato muito rápido com a tecnologia, né, com os tablets, computadores. O que isso pode atrapalhar ou mesmo se o livro físico ainda é a melhor opção para ela e esse livro físico não vai cair de moda? Essa é uma discussão que grandes teóricos têm feito, discutindo se o livro vai ou não vai desaparecer. Isso acontece com todas as tecnologias, né? Se a televisão vai destruir o rádio, se o computador vai destruir a televisão. E a gente sabe que não, né? Que existe essa convivência entre todas essas ofertas, de todos os meios de comunicação, e um não está aí para acabar com o outro. É a mesma coisa, o tablet não pretende acabar com o livro. Um grande escritor, ele disse, imagine você levar um tablet para ler na cama, não é? Então, se você derruba o seu tablet, pronto, perdeu aquele objeto. Já um livro não, né? Ele pode cair sobre você, pode cair fora da cama e ele vai continuar intacto. Então, são os defensores do livro como objeto. Será aceito pela criança novamente se ele for ofertado. Hoje a gente observa que as crianças desde recém-nascidas elas estão recebendo o tablet como uma forma de elas ficarem aquietadas, né? Porque tem muita luz, muito som e muito movimento. Mas assim que elas comecem a ir para a escola, ela provavelmente não terá o tablet, ela terá o livro. Então, ela vai conviver com essas duas formas de contato com, né, a palavra. O livro será uma palavra silenciosa e o tablet é uma palavra que, vamos dizer, com a qual ela será totalmente dominada. Uhum. Mas a gente vê que essa atração pelo objeto livro é muito grande. Então, quando você vai a uma Bienal do Livro, por exemplo, que teve agora recentemente em São Paulo, os estandes que tem literatura infanto-juvenil são assim, tem filas, né? E as crianças querem também o objeto livro. Então eu acredito que um não vai eliminar o outro, porque formas diferentes de entrar em contato com a leitura. E os recursos gráficos estão mais atraentes também, né? Sim, sim. Hoje, com o nosso mercado editorial, com recursos magníficos, que a gente já tem livro até com cheiro, não é? Uhum. Então, eles vão fazer tudo para continuar com essa parcela no mercado com o livro, enquanto um objeto a ser lido, manuseado, escrito, né? Porque a vantagem do livro é que você pode interagir com ele também, riscando, anotando, fazendo colagem. Uhum. Talvez por isso que esse livro, Destrua Este Diário, está sendo assim de uma forma intensamente lido e está no auge. Por quê? Porque as crianças podem fazer o que quiser com eles, e colam, e riscam, e arrancam página. Então o mercado editorial já acordou para isso. Uhum. E esse livro, Destrua Meu Diário, é uma alegria. Quando eu fiz um teste pessoal, eu comprei e dei de aniversário para uma menina de 10 anos. Nossa, todas as outras que estavam no aniversário ficaram doidas por causa daquele livro. Então, eu acredito que essas duas formas de leitura vão conviver bem. Como a senhora falou, assim, as editoras percebem isso, essa atração Sim. dos jovens, né? O Laurentino Gomes, que escreveu sobre a história da vinda da família real para o Brasil, sim, o 1808, isso, editou também uma versão infanto-juvenil. Uhum. Quer dizer, como se fosse um clássico, né? Porque é a história, sim, do Brasil, mas que a criança está interagindo ali
e está aprendendo sobre a história, está enriquecendo o conhecimento, né? Isso que é interessante também. É né? muito interessante. Nisso, o Monteiro Lobato foi o nosso primeiro especialista, né? Quando ele escreve Emília no País da Gramática, As Viagens do Pedrinho. Quer dizer, ali está aprendendo matemática, história, geografia, num formato de literatura. Eu fiz uma experiência numa escola, um projeto, que nós não adotamos o livro didático. Nós adotamos livros de literatura. Foi espetacular essa experiência, não é? Eles recebiam por bimestre um livro de literatura. E aquele livro de literatura também ia servindo de motivação para a caminhada para o conhecimento. Foi muito interessante, sabe? Então, a gente sabe que o livro continuará sendo sempre uma atração. E vários outros projetos de disponibilizar o livro estão acontecendo. Professora, existe assim uma idade para incentivar a leitura ou depende aí mesmo da disposição da criança, por exemplo? Não, isso, na verdade, os psicólogos, eles falam que a gente primeiro já deve conversar com o filho quando está na barriga, né? Para ouvir o som da voz, etc., que é a contação, né? Esse som. Depois você deve ler para a criança com a criança no colo, né? Coloca a criança no colo, abre o livro e vai lendo para a criança, e ela está vendo o livro e está aqui com você sentindo o movimento corporal e sonoro do seu próprio corpo e vendo que o que a mãe está dizendo está saindo daquele objeto, né? Então, essa coisa de contar histórias para as crianças na hora de dormir é real, é verdadeiro, é importante. Então, depende muito do adulto, a leitura, essa mediação para que ela entre em contato com o livro. Isso que é interessante, começar a fazer essa ponte, né? Até ela chegar a ter uma autonomia. Isso mesmo, isso mesmo. Agora, professora, recentemente, né, Itajaí ganhou lá o selo livre do analfabetismo, 97% da população sabe ler, né? Tem ainda os analfabetos que chamam funcionais, mas a maior parte sabe ler. E o que a gente viu de bastante interessante nisso é na educação de jovens e adultos, né? Onde as pessoas estão querendo, tiveram uma vida tribulada, às vezes por conta de uma educação atrasada, onde o pai não deixou ir para a escola, depois o marido não deixou, depois teve que cuidar dos filhos, mas agora quer aprender a ler e escrever e estão na escola. Para esse pessoal, como é que funciona o incentivo à leitura? Aí, então, é muito interessante. O Paulo Freire, na sua pedagogia lá da autonomia e no seu processo, o livro que ele escreve como deveria ser a educação de jovem adulto, chamado Conscientização, ele traz uma sequência de como ensinar o adulto a ler. E eu gosto muito de um dos aspectos que ele mostra como interessante, que seria o círculo de leitura, né? Então as pessoas sentam em círculo e começam a debater os assuntos que lhes interessam, né? Como nós estamos fazendo aqui. A partir desse debate, que seria então esse diálogo, essa contação de história, de vida, de problema, né? Que não está no livro, mas que está na própria pessoa, né? É que nasceria a palavra que seria geradora do processo da alfabetização. Hoje, então, com os adultos, se faz já essa oferta do livro literário como uma forma atraente, porque os adultos assistem muita novela, né? E é tudo contação de histórias. E esse contato com o livro de literatura realmente vai fazer a diferença na escrita e na leitura deles, assim como fez com as crianças, né? Então, essa oferta de palavras carregadas de literariedade, ou seja, existe hoje também, vou fazer uma inserção aqui, uma pesquisa nas universidades americanas que comprovam
porque hoje há essa quantidade de aparelhos que conseguem visualizar o cérebro, e eles fizeram experiências olhando o cérebro das pessoas quando elas leem, por exemplo, uma notícia, e quando elas leem uma poesia, um livro de literatura. O movimento neural lá, dos neurônios das pessoas, é muito intenso. É como se você acendesse todas as luzes aqui do estúdio, né? Uhum. É intenso o movimento cerebral da pessoa. Quando ela lê uma linguagem objetiva, jornalística, que não procura usar muitas metáforas, o movimento no cérebro é bem menor. Aí, então, é que vem a resposta de que a pessoa que lê tem um maior desenvolvimento intelectual. Então, eles estão comprovando pela ciência e pela observação realmente do cérebro que existe uma diferença. Que as pessoas que leem, elas acabam, literatura, no caso, elas acabam tendo um desenvolvimento intelectual melhor. E aí, então, isso se faz lá com a educação de jovens e adultos. Aqui, o PIBID tem um programa muito interessante no curso de pedagogia, no qual eles estão incentivando na educação de jovem e adulto. Nós temos várias equipes trabalhando em escolas que têm educação de jovens e adultos, e eles fazem a contação de histórias, incentivando os adultos a fazer contação de histórias, recitar poemas, e estão fazendo café literário. Então, nesse momento, onde os idosos que já estão adquirindo, os adultos, né, no caso nem sempre é idoso, que estão adquirindo o domínio da leitura e da escrita, a lerem literatura e, no caso, já a incorporar na oralidade, que tudo isso vai rapidamente desenvolvendo melhor o domínio da linguagem. Tá certo, professora. Muito obrigado aí pela sua presença aqui. A gente torce aí que o brasileiro leia cada vez mais, porque na realidade não é só ir na livraria comprar o livro, existem várias bibliotecas aí e livros à disposição, né, professora? Obrigado aí pela sua presença, viu? Eu gostaria de terminar dizendo uma frase do Jorge Luiz Borges, na qual ele diz que ele fala assim: creio que o livro, que a literatura é uma das mais belas formas de felicidade. Então, vamos incentivar a leitura, vamos ler, e só quem faz isso é que percebe a sua transformação interior. E é lógico que os que o cercam dizem: nossa, que antigamente a gente dizia, esse sujeito é culto, né? Quando ele dominava um vocabulário e tinha muitas histórias para contar. Muito obrigada. Obrigado, professora. Estamos à disposição. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui. Até o próximo programa.